pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é de matemática e é sobre medida de comprimento. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Desde as primeiras civilizações, o ser humano já mediu o comprimento das coisas, geralmente utilizando cordas ou seu próprio corpo. Algumas dessas formas de medir ainda são utilizadas hoje, como os passos, que têm aproximadamente 80 centímetros. O palmo, que tem aproximadamente 22 centímetros, medindo com a mão bem aberta do polegar até o dedo mindinho. Polegada, que tem 2,54 centímetros, que é a largura do dedo polegar. Ela é muito utilizada para medir telas de televisões, celulares, entre outras telas em geral. Pés, que tem aproximadamente 30 centímetros e é muito utilizado para medir a altura que os aviões sobrevoam. Mas vale lembrar, essas são unidades de medidas não padronizadas. O que isso quer dizer? Que não são unidades de medidas fixas, pois elas variam de pessoa para pessoa. Por exemplo, vamos supor que duas pessoas vão medir o comprimento dessa mesa usando o palmo. Cada pessoa tem um tamanho de palmo diferente, pois ninguém é igual a ninguém. Então, provavelmente, a medida vai dar diferente para cada pessoa que for medir, porque uns têm os palmos maiores, outros têm os palmos menores, assim como passos, pés, cada um tem um tamanho diferente. Por este motivo, foram criadas as unidades de medida padronizadas e utilizamos o metro como referência para medir os comprimentos. Para determinar a medida de comprimento, utilizamos instrumentos, como esses abaixo. A régua, utilizamos muito na escola, né? O metro, utilizado muito para medir tecidos. Metro articulado, muito utilizado em construções. Fita métrica, também utilizada em costura. E a trena, muito utilizada em construções também. Além do metro, temos os múltiplos do metro. O que isso quer dizer? São unidades de medida maiores que o metro, ou seja, são conjuntinhos do metro. Veja quais são. Temos o decâmetro, representado pela sigla DAN. Um decâmetro corresponde a 10 metros, ou seja, um decâmetro é um conjuntinho de 10 metros. Vamos supor que a largura dessa escola seja de 30 metros. Se 10 metros é um decâmetro, 30 metros vai ser 3 decâmetros. Então, podemos dizer que a largura dessa escola é de 3 decâmetros. Temos também o hectômetro, representado pela sigla HM. Um hectômetro corresponde a 100 metros. Por exemplo, vamos supor que nesta rua a distância desta árvore até nesta sejam de 200 metros. Se 100 metros é um hectômetro, ou seja, um conjuntinho de 100 metros, uma distância de 100 metros é um hectômetro, então 200 metros vão ser 2 hectômetros. Então, podemos dizer que a distância desta árvore até nesta são de 2 hectômetros. Aí temos o quilômetro, que é o mais utilizado de todos. Utilizamos muito para medir distâncias de um lugar até o outro, para fazer viagens, distância de uma cidade até na outra, etc. Um quilômetro corresponde a 1000 metros. Então, por exemplo, vamos supor que Maria mora nesta casa e trabalha nesta fábrica. E a distância da casa de Maria até a fábrica são de 5.000 metros. Se 1.000 metros são 1 quilômetro, então 5.000 metros são 5 quilômetros. Desta forma, podemos dizer que a distância da casa de Maria até o trabalho dela são de 5 quilômetros. Além destes, temos os submúltiplos do metro, ou seja, unidades de medida menores que o metro. Veja quais são. Temos o centímetro, que é o mais utilizado de todos, representado pela sigla CM. 100 centímetros corresponde a 1 metro. Então, aqui a gente tem uma régua de 100 centímetros, ou seja, 1 metro. 100 centímetros, 1 metro. Vamos ver nessa imagem ampliada. Cada um desses risquinhos é 1 centímetro. E quando der 100 centímetros, a gente pode dizer que tem 1 metro. Vamos aproveitar e falar do decímetro também, pois decímetros são conjuntinhos de 10 centímetros. Então, aqui, ó, a gente teve 10 centímetros. Podemos dizer que aqui já temos 1 decímetro. Se 10 centímetros são 1 decímetro, em 1 metro a gente vai ter 10 decímetros. Olha ali, ó,
10, 20, 30, a cada conjuntinho de 10 centímetros a gente vai ter 1 decímetro. Então, em 1 metro vai ter 10 decímetros. Esse não é muito utilizado, tá, pessoal? A sigla do decímetro é dm. Vamos ver o centímetro e o decímetro. Olha só, cada risquinho desse é 1 centímetro. Estão vendo? Cada risquinho desse, ó, onde tem os numerozinhos, é 1 centímetro. Quando chega no 10, a gente pode dizer que tem 1 decímetro, porque o decímetro é um conjuntinho de 10 centímetros. Aqui, então, a gente vai ter outro decímetro e aqui outro, 10, 20, 30. 3 decímetros nesse espaço aqui. Agora, vamos medir esse lápis. Gente, para medir as coisas, a gente precisa posicionar bem certinho ali no risquinho do 0, tá? É ali que a gente começa a medir. Então, posicionamos o lápis bem certinho no risquinho do 0. Ele vai até o risquinho do 18. Isso quer dizer que esse lápis tem 18 centímetros. Mas, falando de decímetro, podemos dizer também que ele tem 1 decímetro, porque passou do 10, né? Lembra que 10 centímetros é 1 decímetro. Então, podemos dizer que ele tem 1 decímetro e 8 centímetros. Além destes, temos o milímetro. Esse é bastante usado, tá? Os mais usados é o milímetro e o centímetro. O milímetro é muito utilizado para medir coisas bem pequenininhas, como parafuso, brincos e etc. O centímetro começa aqui no cm, ó, que em algumas réguas aparece o 0. Começa aqui e vai até aqui, 1 centímetro. Temos 1 centímetro aqui nessa imagem ampliada. Estão vendo esses risquinhos bem pequenininhos? São os milímetros, olha só. E vejam que no meio do centímetro tem um risquinho maior. Ele serve para quê? Para mostrar que ali é a metade de 1 centímetro. Estão vendo? Ó, tá bem no meio do centímetro. Então, esse risquinho maior é o milímetro número 5, tá? Até ali deu 5 milímetros. Ou seja, metade de 1 centímetro. Por que, professora, milímetro número 5? Porque 1 centímetro tem 10 risquinhos desse. Ou seja, 1 centímetro tem 10 milímetros. E metade de 10 é 5. Então, metade de 1 centímetro é 5 milímetros. 1 decâmetro vai ter 100 milímetros. Lembra do decâmetro, que é um conjuntinho de 10 centímetros? Então, olha só, a distância lá do comecinho até o 10 centímetros, que vai ser 1 decâmetro, esse espaço aqui vai ter 100 milímetros, ou seja, vai ter 100 risquinhos bem pequenininhos. Já 1 metro vai ter 1000 milímetros, olha só. 1 metro, pessoal, que tem 100 centímetros... Começando daqui, do começo até o final do metro, essa distância aqui vai ter 1000 milímetros, ou seja, vai ter 1000 risquinhos daqueles bem pequenininhos. Vamos medir um parafuso, para vocês verem na prática como que a gente usa o milímetro. Posicionamos ele bem no comecinho ali, no primeiro risquinho, risquinho número 0, que no caso dessa régua está só representado por cm. Posicionamos ele ali bem certinho no começo. E aí vamos medir ele vai dar aqui nesse risquinho aqui, ó. Estão vendo? Vejam que ele deu 2 centímetros e mais alguma coisinha, ó. 1 centímetro, 2 centímetros e mais 2 milímetros, ó. Estão vendo? Que deu 2 risquinhos pequenininhos. Então, a gente pode dizer que vai dar 22 milímetros, né? Por quê? 1 centímetro tem 10 milímetros, 2 centímetros vai ter 20 milímetros. Mais 2 risquinhos, 22 milímetros. Mas também podemos dizer que ele tem 2 centímetros e 2 milímetros, não é mesmo? Deu 2 centímetros e os 2 risquinhos são os 2 milímetros. A gente também pode escrever assim, ó, 2,2 centímetros, né? Porque o milímetro, ele é o centímetro quebrado, vamos supor. Ele é as partezinhas do centímetro. Então, a gente pode colocar ele depois da vírgula, 2,2 centímetros, ok? Pessoal, a vírgula também é muito utilizada no metro, principalmente quando algo dá um pouquinho mais do que 1 metro, ou seja, dá 1 metro e alguns centímetros. Por exemplo, vamos medir a altura deste homem aqui. Vamos colocar uma régua aqui do lado dele de 1 metro. Vejam só, ele tem mais do que 1 metro, então vamos colocar uma segunda régua. Aqui, a altura dele marcou mais 80 centímetros. Então, podemos dizer que este homem tem 1 metro mais 80 centímetros. Mas você já deve ter percebido que os centímetros são uma parte do metro. Por exemplo, 100 centímetros é 1 metro. Então, se der menos do que 100 centímetros,
quer dizer que é uma parte do metro, que o metro não está inteiro. Para o metro estar inteiro, ele tem que ter 100 centímetros. Se ele tem menos de 100 centímetros, ele é um metro incompleto, não é um metro inteiro. Então, a gente pode fazer assim, ó, dizer que ele tem 1,82 metros, ou seja, um metro inteiro, 82 centímetros. Esse 82 quer dizer que é uma parte do metro. Quando a gente coloca assim depois da vírgula, quer dizer que não é um número inteiro, que é um número decimal. Para dar 2 metros inteiro, o 82 centímetros teria que chegar até no 100. Teria que aumentar mais um pouquinho e chegar no 100. Aí daria 2 metros completos. Mas como 82 centímetros não chegou ao metro completo, então ele fica depois da vírgula. Era isso hoje, pessoal. Beijos e até a próxima aula!